Boa noite, David Spielman. E agora, tá funcionando? Agora foi. Bonita camisa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, desejar uma boa noite a todos aí, cumprimentando o grande mestre do salvamento aquático, referência nacional e mundial no assunto, que leva e defende a bandeira do salvamento aquático por onde passa. David Spielman, tenente-coronel da reserva remunerada do Bombeiro do Rio de Janeiro, está aqui conosco hoje para a gente conversar sobre afogamento e tudo que envolve esse mundo aí do salvamento aquático. Hoje ele é diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então, Spielman, seja muito bem-vindo. Tá contigo a palavra e depois a gente conversa sobre afogamento. Por favor. É um prazer estar aqui com o CBMAL, com o GSA, com o pessoal da Guerreiro da Água. Alagoas, porra, tem um excelente serviço de salvamento aquático, guarda-vidas muito empenhados. Eu já fui aí a Alagoas 2 vezes, já fizemos atividades juntos 2 vezes, pelo menos, e encontro vocês em tudo que é lugar, Medeiros, Guimarães, né? Tem muitos amigos aí. E é um prazer estar aqui. Vamos bater papo, vamos tirar umas dúvidas, acrescentar outras, pegar o professor na pergunta, no pé da pata. É sempre legal. É sempre muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. É um lisonjeio, tanto para a gente do Salvamento Aquático de Alagoas, do grupamento de Salvamento Aquático da nossa corporação, recebê-lo, bem como todos os seguidores que estão aqui apreciando a sua palestra, certo? Eu fiz um escopo para a gente tentar aproveitar muito a sua presença aqui, Spielman, tá certo? Vou começar assim, posso? Vamos, claro. Bora lá. Primeira coisa, a gente lançou uma caixa de diálogo no Instagram para chegar às perguntas. E aí a gente está direcionando todas elas para você e a gente vai conversar, vai interagir. A primeira delas é o seguinte: como é que eu posso chamar de acidente algo que a cada 94 minutos mata um brasileiro? Estamos falando do afogamento, Spielman. Como é isso? Então, houve uma reforma mais ou menos 15 anos atrás, 12 anos atrás. A Organização Mundial de Saúde chamou muita atenção para o fato de que afogamento e trauma, ele não é acidente, ele é um incidente. Acidentes são aquelas situações onde a gente não pôde evitar, não sabe? Por exemplo, você está passando no meio da rua e caiu um elefante na tua cabeça. Quer dizer, onde você ia imaginar que alguém jogaria um elefante pela janela? São coisas inusitadas, né? Isso. E isso deve ser mais ou menos de 5% das situações. Talvez até menos, né? A gente acha que até menos, mas a gente não tem o dado específico. Mas deve ser menos de 5%. Isso significa que pelo menos 95% das situações são incidentes que têm prevenção. Se você olhar o ambiente e entender o seu risco, o risco ambiental, reduzir esse risco ambiental, e você tiver um autoconhecimento, um conhecimento sobre as suas competências aquáticas e entender as suas limitações dentro desse ambiente, dessa situação e do seu comportamento. Então, afogamento é um incidente e não um acidente. Brilhante. A outra muito importante, Rodolfo, né? Isso. A outra coisa muito importante é que quando a gente chama afogamento de acidente, ela remete para algo que Deus quis, ou a situação quis, eu não podia fazer nada, não foi a minha vontade que interferiu nisso. E não é verdade. A verdade é que 95% das vezes você tem participação ativa nisso aí, porque não fez alguma coisa ou porque fez alguma coisa que não devia. Perfeito, perfeito. Por isso que eu lancei a pergunta, Spielman, do jeito que ela veio, para que a gente ouvisse você. E é esse tipo de incidente que a gente está na batalha aí agora, nessa pandemia, nessa linha de frente, para tentar evitar. Então, se é incidente, tem prevenção, tem como a gente evitar que isso aconteça, né, Spielman? E aí eu vou lançar a segunda pergunta, a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, lançou agora o anuário de afogamento, né?
de 2020, ano base 2018, salvo o melhor juízo. Comparando os dois anuários mais recentes, ano base 2017 e 2018, de cara, Estilma, você vê alguma crescente, alguma diminuição de afogamentos no Brasil? Tem havido, ano a ano, né, e acho que por conta de muito trabalho de muita gente, né, assim, trabalho, de todo o trabalho de prevenção e divulgação que a Subrasa faz, que os corpos bombeiros fazem, que os serviços de salvamento municipais fazem, que essa informação toda que a gente produz está chegando na ponta, os pais fazem, o surfista, os atletas, os nadadores, isso tudo está chegando, está capilarizando, que a gente chama, e essa capilarização de prevenção, ela reduz muito o afogamento. Então, assim, a gente vê mais ou menos uma queda de em torno de 80 a 100 menos mortes por ano nessa nossa estatística, nesse nosso dado. O que significa muita coisa, né? Quando você pensa que a população está aumentando, que a nossa frequência em ambientes aquáticos está aumentando, seja por praia, piscina, rio, novos esportes, etc. Então, os dois estão aumentando. E se a gente está diminuindo a morte, a gente está fazendo alguma coisa. A gente não tem certeza exatamente o que está fazendo, e não deve ser uma coisa, deve ser um conjunto de situações, mas nós estamos no caminho certo. Nós estamos, por exemplo, é um pouco como a Covid, o que a gente ouve muito na televisão. Assim, o Brasil é muito grande. Então, quando as pessoas me perguntam como é o salvamento aquático no Brasil, caraca, é uma pergunta que pega a gente, né? Eu posso dizer como é assim na cidade do Rio de Janeiro, como é nas cidades específicas ou num bairro, mas quando você pergunta no Brasil, ele é muito heterogêneo para a gente dar uma receita. Olha, funciona assim. Então, assim, existem estados que ainda não reagiram contra essa situação, mas você vê se há uma queda progressiva, na média, o Brasil vem caindo muito, né? E, por exemplo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, eles têm estatísticas exatamente iguais à Europa. Ou seja, país de primeiro mundo, exatamente igual aos Estados Unidos. Então, assim, a gente já atingiu um patamar de primeiro mundo. Né? Isso quando você considera um estado todo, que é difícil, você sabe que no interior afoga mais. Né? Exato. É muito importante a gente entender que a gente está vencendo a guerra, mas que quanto mais guerreiros se juntarem à nossa causa, mais forte a gente fica, mais rápido a gente vence isso aí. Tá? Com certeza, Estima. E, assim, um ledo engano da população é achar que o afogamento acontece só no mar, né? Como você bem frisou agora, a maioria dos estados brasileiros tem um grande número de afogamentos no interior do estado, quer seja em rios, quer seja em lagos ou lagoas, açudes, né? E por que não em residências? Aqui a gente já registrou casos, e você bem sabe disso, de afogamentos em residências dentro de baldes, cisternas. Então são casos absurdos por conta de uma falta de atenção, uma falta de proteção, né? De prevenção, e por que não dizer uma falta de informação. Então eu só queria deixar isso bem claro, que o afogamento não acontece só no mar. Apesar dos guarda-vidas estarem praticamente todos na orla, na praia ou na orla do rio, né? Em alguns lugares, tem muitos lugares ainda que a informação precisa chegar. E é essa rede capilarizada que você falou que vai fazer com que a informação chegue o mais longe possível. 75% dos óbitos, das pessoas que morrem por afogamento, morrem em água doce. Ou seja, rios, lagos e represas. Então, assim, a praia é o local, o nosso litoral, as praias são os locais que dão mais socorro, mais resgates. Mas elas têm 15% apenas dos óbitos. Isso significa que os guarda-vidas que estão trabalhando nas praias estão fazendo um excelente trabalho. Além disso, a gente sabe também que a região de praia ela tem um acesso à educação de prevenção de afogamento maior do que o interior. É normal isso, a gente pensar. Perfeito. Né? Então, assim, e é importante também, quando você falou do que acontece, entender que, como acontece de forma heterogênea no Brasil, ou seja,
por exemplo, o Amazonas é um risco muito grande de morte por afogamento, muito, chega a quase 4 vezes mais do que o Rio de Janeiro, por exemplo, e não tem litoral, É né? muito alto. Tem que entender também que depende muito da faixa etária, né? Uma faixa etária, por exemplo, abaixo de 1 ano, raramente acontece morte por afogamento, mas de 1 a 4 anos, os afogamentos acontecem em casa, onde a gente se sente mais seguro, onde é um ambiente que deveria ser mais seguro, é justamente onde a gente relaxa mais. E aí, às vezes, como você falou, um balde, uma tina d'água, uma cisterna, uma tampa de cisterna aberta, uma caixa d'água, uma máquina de lavar, uma porta de banheiro aberta, uma porta de jardim aberta para a piscina. Quer dizer, para 1 a 4 anos, essa criança ela depende inteiramente do nosso cuidado. Ela não tem como a gente achar que vai educar ela para ela não entrar, não se afogar. Né? E depois de 4 anos, de 5 a 9, acontece mais em piscinas. Né? E a partir de 9, 10 anos, mais em águas naturais. E aí acontece em praias, rios, lagos e represas. Perfeito. Isso eu queria lançar uma pergunta, pegando até o gancho nessa brilhante análise que você fez, analisando essa heterogeneidade no Brasil, né? Qual o fator principal assim para o afogamento no Brasil? Uma pergunta bem abrangente, eu sei, mas a gente pode pensar em fatores econômicos, falta de informação, falta de prevenção, falta de atenção governamental. O que chama mais atenção hoje com relação a esse perfil epidemiológico do afogamento no Brasil? Como você falou, Rodolfo, tem várias causas, né? Mas eu destaco muito a questão hoje em dia, por exemplo, a gente tem a quantidade de informação de prevenção, resgate, primeiros socorros que tem na página da Sobrasa, não tem nenhuma página no mundo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, são tantos especialistas no Brasil todo trabalhando por uma causa. O conteúdo está ali. Por que esse conteúdo não chega na pessoa que precisa dele? Então, eu acho que antes a gente tinha, talvez a nossa maior deficiência é a gente não tem conteúdo suficiente, a gente não tem programas de prevenção suficiente, a gente não tem flyer. Hoje em dia, a gente tem muito, ninguém tem mais do que a gente. Tá? Então, assim, qual o desafio que a gente enfrenta mais agora? O desafio de que a pessoa que está exposta ao risco, e o risco de afogamento, ele é 200 vezes maior do que se você estiver dirigindo um carro, essa pessoa que está exposta ao risco, ela não está sensibilizada para esse risco. Então, por ela não achar que pode acontecer, ela não procura por esse conteúdo de prevenção, ela não procura pelo conteúdo de como se proteger, né? Eu vou, por exemplo, para um lugar que tem muito terremoto, a primeira coisa que eu penso é assim, como é que eu vou fazer se tiver algum terremoto? Se eu vou para um lugar que vai poder me provocar alguma coisa, eu sempre antecipo. O afogamento, a gente está indo sempre para um lugar de lazer. É uma cachoeira, é um rio, é uma praia, é algum lugar que a gente pensa no lazer. E quando a gente pensa no lazer, eu não sei exatamente qual é o mecanismo, mas existe algum mecanismo que tira aquela coisa de desprazer daquele programa. O desprazer seria, pode acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, o que eu faria? E o que eu faria é educação. Então, eu acho que o ponto principal é a pessoa estar sensibilizada que vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Ninguém nunca passou por um sufoco dentro da água. Todo mundo já passou um sufoco dentro da água. Então, vai acontecer com todo mundo. Então, se a pessoa procura saber como reagir a isso, qual é a melhor forma de proteger, de não entrar nessa situação, eu acho que funciona. Então, acho que é muito isso, sabe? É muita Perfeito. sensibilização para educar. Exato. É o próximo ponto que eu queria falar, né? A gente fala muito que a prevenção é a ferramenta mais imponente contra afogamento hoje, né? Eu acho que isso é uma opinião única e a gente tem levantado essa bandeira em todos os estados. O Brasil inteiro está em prol dessa onda, né?
para que a gente aumente o número de prevenção, sensibilizando através da informação para alcançar o maior número de pessoas possível. E aí a gente queria ouvir de você um pouquinho sobre essa ferramenta, porque assim, Spilman, uma curiosidade minha de como é que o Brasil hoje está quantificando essa questão da prevenção de salvamento aquático e como está transformando essa prevenção em dados para que a gente possa construir um planejamento preventivo e estratégico para que a gente possa alcançar maior número de pessoas. Como é que funciona essa questão da prevenção? Ela é simples e é complexa ao mesmo tempo, né? Então, eu vou tentar simplificar ao máximo. Eu acho que a questão da prevenção, ela passa pela educação. Primeiro, ela passa por uma questão de sensibilização. Eu tenho que ser sensibilizado e, por isso, algumas pessoas recriminam a gente por botar alguns vídeos muito impactantes, né? Mas eu acho que esse impacto é muito importante. A pessoa precisa olhar e dizer assim, porra, podia acontecer com meu filho. Cara, eu não quero que aconteça com meu filho, então eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o primeiro momento. O segundo a prevenção, ela tem um grande desafio, que é esse desafio do salvamento-prevenção. Sempre que você fala, por exemplo, nós temos aí várias pessoas nos assistindo, né? Quando você falou que ia ter uma live, a gente ia falar de afogamento e tal, uma grande parte, se não mais do que a metade, deve ter pensado, eu vou saber como é que faz um resgate, como é que faz o primeiro socorro. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio, né? O que eu quero dessa situação? Eu não quero fazer um bonito resgate, eu não quero fazer um bonito primeiro socorro. Eu sou médico, sou guarda-vidas, eu não quero isso. Eu quero que não aconteça. Eu quero que aquele dia na praia aconteça só com felicidade, com prazer, com brincadeiras e que volte todo mundo para casa. Tá? Então, assim, por isso é que eu acho que o Coronel Vilela foi muito feliz quando ele introduziu para a gente a frase prevenir é salvar. Ou seja, a maioria das pessoas quer salvar. Então, o que a gente está dizendo com essa frase, que é o motto da gente, se você está prevenindo, você está salvando. Então, você está fazendo uma ação de salvamento. Essa é a primeira coisa. Depois, eu comecei a pensar sobre essa frase, assim, mas falta alguma coisa, né? E falta a segunda frase, que é educar para não afogar. Ou seja, não basta só eu falar que prevenir é salvar, mas esse prevenir é salvar, essa prevenção, tem que chegar no ouvido e no entendimento da pessoa que está lá sob risco. Né? Então, a gente elaborou muitos programas de prevenção, um grupo grande. Nós hoje da Sobrasa somos pelo menos uns 1.500, 1.600 voluntários diretos. Seguidores, nós estamos na faixa de uns 110, 120 mil. Né? Então, assim, esses seguidores diretos estão sempre participando em grupos e formulando e reformulando nossos programas. Nós temos um tripé, que eu acho que é o mais importante. Nós temos mais ou menos 34 ações de prevenção, de programas de prevenção. Mas eu destaco principalmente 4. Piscina Mais Segura, que faz a educação do professor de natação e do aluno de natação. Ali, a piscina é um celeiro de educação. Né? Então, Piscina Mais Segura funciona muito bem. Está no site, é só acessar, você pode fazer um cursinho de graça. Surf Salva, que é um projeto que atende e mira no surfista que está na praia. Hoje, até melhor ainda, porque nós temos um cara que faz stand-up paddle, que é o cara que não precisa nem de praia, ele pode fazer na lagoa, numa represa, então é mais um cara instruído. Né? A gente instrui, a instrução para ele não é salvar e fazer primeiros socorros, é como identificar, como prevenir também. Isso é muito importante. Então, a educação. Nós temos o Kim na escola, que eu acho que é um dos mais importantes de todos, que é o Kim, que é o nosso personagem, que é um siri, que vai à escola através de um guarda-vidas ou de um professor de natação e vai mostrar 2 ou 3 vídeos nossos, né? de desenho animado. A gente tem vídeo de água doce, desenho animado, são 5 minutos cada vídeo. Inundação,
praia, piscina. E o guarda-vidas vai lá na escola, mostra o vídeo, tem gibis também, são 5 gibis hoje em dia. As crianças leem o gibi, interagem. Cara, a criança já sai educada para casa, cobrando do pai: olha, pai, não posso ir na piscina sozinho. Pai, não sei o quê. Como aconteceu com o cigarro, como aconteceu com o cinto de segurança. Então, assim, a gente passa a educação para a criança muito rapidamente através do Kim na escola, né? Então, é um tripé. E os profissionais de saúde? A gente hoje tem um curso Suporte Básico de Vida em Afogamento, que a gente faz também para professores atletas, professores de esportes, de esportistas, e o suporte avançado de vida em afogamento para os profissionais de saúde. Então, com isso, a gente pega todo mundo que é multiplicador, porque até alguns anos atrás a gente ainda tenta, mas a gente tentava educar a gente. Eu ia na escola e dava aula para os alunos, eu ia na academia e dava aula para os alunos, né? Hoje o que a gente quer eu vou e dou aula para os professores. Eu quero que os professores sejam educados para que eles possam educar os alunos. Assim a gente vai multiplicando a missão. E os programas, ao invés de atingir menos, vão atingir muito, vai ter uma amplitude muito maior. Muito bom, Esfilma. Aqui em Alagoas, até a Joyce está participando da live, a nossa guarda-vida, e ela até comentou que o Kim faz muito sucesso em um dos nossos projetos sociais aqui, né? No Brasil afora, nós temos o projeto Golfinho, o projeto Botinho no Rio de Janeiro, né? Que desses projetos surgem guarda-vidas, e não só os guarda-vidas, mas tem um alcance muito grande com as crianças. Numa faixa etária de 8 a 12, 13 anos, a gente consegue levar essa informação. Então, falar sobre afogamento com essa faixa etária e que a gente vê um número de óbitos muito alto, é importantíssimo para que a gente faça com que esse gráfico desça, né? Que a importância disso é fazer com que esse gráfico dê uma queda para a gente. Claro. Mas Alagoas está muito bem no gráfico. Ah, obrigado. A gente tem aquele gráfico, como a rede de televisão mostra todos os dias, os gráficos, quem está aumentando a Covid e tal, a gente está fazendo isso já há alguns anos, e a gente tem o gráfico desse último gráfico, aonde está vermelho, onde está amarelo, onde está verde, onde está azul, onde está branco. A gente tem um gráfico, é só entrar lá e ver o boletim anual da Sobrasa e dar uma olhada no seu estado, como é que está a situação. Perfeito. Esfilma, só aprofundando mais um pouquinho sobre a prevenção. Como é que a gente pode quantificar a prevenção no trabalho dos guarda-vidas e transformar isso em dado estatístico para a gente fazer o planejamento? Acho que faltou a gente conversar sobre esse detalhe. Muito boa pergunta. Nós publicamos agora, há 3 ou 4 semanas, um trabalho inédito em prevenção no mundo inteiro. Tá? A gente pegou aí... o que a gente fez? A gente queria saber se a prevenção... Porque, embora a gente fale de prevenção, a gente não tem ainda evidências científicas em alto nível de evidência ainda para prevenção. Então, a gente elaborou um trabalho para mostrar como é o Brasil antes da prevenção e depois da prevenção. Como estados que participam mais de programas de prevenção reduziram muito mais o nível de óbito do que estados que não participam. E isso foi publicado aí, eu te mando o link depois, se você quiser disponibilizar. Com certeza. Em inglês, né, numa revista internacional, mas mostra quanto, assim, mostra muito interessante. Por exemplo, que os estados que fazem mais de 10 ações de prevenção, eles conseguem em 10 anos uma redução maior do que 5%. Então, assim, 5% dá em torno de 2% ao ano, né? Dá em torno de 20%. Então, assim, você consegue reduzir o afogamento, tem que ter investimento de prevenção. E o que é interessante é que o investimento que você faz em prevenção, ele é muito mais barato do que o investimento que você faz em resgate ou em primeiro socorro. O custo é completamente diferente.
A outra coisa, e respondendo a tua pergunta, né? Assim, o guarda-vidas está na praia, né? E, porra, tá cheio de serviço, sol na cabeça, calor, a pessoa gritando, não sei o quê. Não há como você dizer, mostrar que a prevenção é importante se você não anotar, se você não reportar o que está acontecendo. Então, digamos que você, porra, ficou lá, trabalhou, você, porra, apitou 300 vezes, você fez 10 socorros, não sei. Se você não anotou nada, ninguém sabe. Ou seja, isso existiu para você, você pode contar para os seus, mas estatisticamente não existiu. A gente fez um trabalho também recente, há 2 anos atrás, que a gente publicou, que é muito a Resuscitation, a Resuscitation, que é uma revista mais top de ressuscitação no mundo, em que ele mostra que um guarda-vidas na praia, 99,9%, 99,8% é prevenção. Ou seja, o trabalho de prevenção é quase 100% do guarda-vidas do dia a dia. Só que ele não anota. Ele não anota, às vezes, porque não tem tempo, não anota, às vezes, porque não tem aonde anotar, porque a gente, há muitos anos, costuma contabilizar só resgates e primeiro socorro, né? A gente tem que contabilizar prevenção. E aí, contabilizar prevenção ativa, diferente de prevenção reativa, porque são ações diferentes. Para você entender custos, ou seja, quanto eu preciso gastar e investir em prevenção para evitar uma morte na praia. Por exemplo, se a gente falar de um cenário específico, né? Quanto que eu preciso, quantos programas, quantas escolas eu preciso visitar com o Kim na escola para eu poupar a vida de uma pessoa por ano dentro do estado de Alagoas. Então, isso é científico, isso é super importante e é muito mais barato do que reagir. Afogou, eu salvo. Né? Ainda mais, por exemplo, em rios, lagos e represas, que o que a gente faz não é nem reagente, vai lá pegar cadáver. Né? Quando o mergulhador chega para fazer o resgate em rio, lago e represa, ele já chega numa situação que ele vai pegar um cadáver. Dificilmente ele vai conseguir resgatar alguém. Então, assim, e isso é 75% das pessoas, 11 a 12 pessoas brasileiros que morrem todos os dias, morrem em rios, lagos e represas. Então, assim, se a educação não chegar nele, se a prevenção não chegar, se o programa chegar, a gente, nós guarda-vidas, não temos como chegar. Não há como chegar, porque nunca vai haver, em lugar nenhum do mundo, guarda-vida suficiente para colocar em todas as áreas aquáticas. Ainda mais, você imagina um rio que passa numa cidade e tal. Como é que eu vou botar? Onde que eu vou botar guarda-vida em tudo que é lugar? Não tem como. Isso é impossível. Não acontece em nenhum país de primeiro mundo. Então, a única forma é saber prevenção, saber investir em prevenção. E, para isso, a gente tem que anotar, tem que dizer, tem que mostrar, né? Até para o seu supervisor dizer assim, olha, está precisando mais de um guarda-vidas naquele posto lá. Não, um não está dando, tem que botar 2, tem que botar 3. Que também é uma coisa que é bacana. Perfeito. O Azevedo, ele está aqui na live, ele lançou a seguinte pergunta. As placas fixas, bem como os outdoors que a gente possa colocar nas praias, ele tem uma eficiência alta com relação a esse tipo de prevenção? Ele é uma coisa extremamente necessária por 2 razões. Primeiro, é uma prevenção ativa, ou seja, tudo que é prevenção. Prevenção ativa é tudo que você faz num ambiente que não tem ninguém ainda. Eu boto uma placa, eu interrompo um caminho, abro a minha torre de salvamento, né? Tudo que eu faço, ou numa praia, ou na piscina, eu cerco a piscina, eu boto tampa de ralo anti-hair. Tudo que eu faço no ambiente para reduzir o risco é prevenção ativa. Né? As placas, a gente tem alguns trabalhos mostrando que elas têm uma dificuldade muito grande. Primeiro, a pessoa está indo para a praia, por exemplo, vamos dizer da praia, né? A piscina é mais fácil, mas praia. Ela vai para a praia, ela não quer ler, ela não quer se aborrecer, ela não quer ninguém dizendo não para ela. Né?
Mas é extremamente importante que a praia tenha a placa, até para proteger o órgão governamental. Olha só, eu estou te avisando, eu estou te comunicando. Aqui não há guarda-vidas nesse local. Dirija-se a um local que haja guarda-vidas. Ou aqui é correnteza, é perigoso. Aqui, então, assim, existem problemas em relação à comunicação visual também, né? Às vezes você bota uma placa que você acha que está significando algo e a pessoa não entende. Às vezes ela não quer ler, às vezes ela não sabe ler. Às vezes a tua explicação não foi adequada para aquele local. Entendeu? Por exemplo, eu coloco uma bandeira vermelha em frente ali, né? Às vezes o vento tá de uma forma que eu estou indo para a praia, para a água, e eu não estou vendo a bandeira, porque ela está assim, numa posição que eu não consigo ver. Às vezes eu olho a bandeira e não entendo, ou isso me desafia. Ah, é proibido? Não, eu vou entrar. Não, comigo não, a praia é pública, ninguém manda em mim. Então, assim, a placa, embora as sinalizações elas não tenham um grande efeito, tá? Eu acho que o grande efeito nela é avisar, o que na escola, é o programa na escola. É avisar a criança que vai controlar o pai e a mãe. Pai, ali não, olha a placa lá. Eu não posso entrar ali. O senhor não vai entrar também. Entendeu? Eu não quero que você morra. Então, assim, essa mensagem é a mais poderosa, é a mensagem de educação. Não adianta botar placa ou sinalização se a população não estiver educada para entender o que aquilo significa, né, cara? Mesmo assim, é uma proteção do Estado. O Estado mostrando que o Estado está presente, que ele sinalizou e que a pessoa, por alguma razão, ignorou. Né? É isso, e a placa por si só não pode eximir as outras tantas ações que a gente tem que tomar no meio líquido, né? É mais uma, na verdade, né? Claro. E ainda na praia, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Surf Salva, porque chegou muita pergunta, civil pode fazer, é só para militar, tem que ter prancha. Então, aproveitar a sua presença e a gente tratar um pouquinho do Surf Salva, a gente que tem aqui como representante máximo no Surf Salva, com esse link com a Sobrasa aqui no nosso estado, o nosso sargento Guimarães, ao qual eu desejo mando um forte abraço para ele, subtenente Alexandre e o sargento Adriano também, né, o da Silva. Então são três grandes nomes. Tem mais, tem o Rafael Brandão, tem sim, o Brandão, tem sim. Eu digo os três porque eles geralmente estão à frente. É um grupo grande que você tem aí. Tem o Coronel Jack Emerson. Sensacionais, cara. Sensacionais. Que bom que nós temos essa rede aqui, né? O Rafael Brandão, o Coronel Medeiros, o Coronel Jack Emerson. Então, eu queria aproveitar a sua presença para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto e o quanto ele pode impactar na prevenção de afogamento. Uma vez que o surfista está no olho do furacão, né? Ótimo. O surfista, a gente começou a fazer, o Surf Salva nasceu em 1984. O Rico de Souza e um guarda-vidas civil se juntaram e fizeram esse primeiro projeto. Ele foi feito durante 3 ou 4 anos e morreu. Quando foi em 1998, eu resgatei isso, eu era amigo do Rico, eu resgatei isso, eu falei assim, não, vamos voltar a fazer. Na época, a gente só mudou, em vez de Salva Surf, a gente mudou para Surf Salva, porque Salva Surf parece que eu vou salvar o surf. Não é isso. Na realidade, é o surf que está salvando. Exato. Né? E aí, em 1999, ou seja, já tem 21 anos que a gente está fazendo esse projeto, a gente começou a fazer isso em São Paulo e a intenção não é ensinar guarda-vidas. A intenção principal é ensinar ao surfista, é dar ferramentas para ele identificar os riscos, identificar os comportamentos de risco, saber como fazer prevenção, saber como lidar com o resgate sem se colocar numa situação de perigo e saber essencial. Como os primeiros socorros. Então, é um curso que dá para fazer, que normalmente a gente gasta aí 4 ou 5 horas, 5 horas para fazer isso presencialmente. A gente tem esse curso também online, né, que não é o ideal, mas pelo menos você pega muita coisa, você aprende muita coisa também online, num tempo de Covid agora, que a gente não pode se encontrar e ficar junto, é a melhor medida. E ele serve. E a gente ainda tem agora um Surf Salva para instrutores.
que é pela ISA, que a gente tem validade pela ISA. Então, os instrutores de surf fazem um curso. A gente tem, pelo menos uma vez por ano, a gente faz um curso lá em Ubatuba com uma empresa, não é empresa, uma organização de surf, e agora me fugiu o nome, né? Mas é o Alexandre. E a gente faz uma vez por ano, a gente junta o pessoal e faz um curso de 10, 12 horas para instrutor de surf. Tá? Porque a gente sabe que ele é um multiplicador e eu quero que ele multiplique nas aulinhas dele, entendeu? E faça e dê o curso para os seus alunos. Então, o curso é aberto para qualquer surfista. E tem o kite salva, tem o caiaque salva, tem o sup salva, né? Então, assim, desse surf salva veio outros tipos de curso que mexem também com prancha, né? E falaram aqui, Espilma, acho que é o Ibra Surf, é esse não? Isso. Putz, o Alexandre vai ficar chateado comigo depois. Porque eu Fica não. o nome Ele... mas ele vai me perdoar porque ele sabe que eu já estou com 62 anos, então as coisas, às vezes, não cabe tanta coisa para entrar alguma informação que tirar alguma. Tranquilo. E eu tive a oportunidade de participar em alguns projetos desses e a gente vê claramente a mudança no perfil do surfista, né, esse filme? A gente vê ele ocupando uma responsabilidade que ele está vendo que ele está próximo ao afogamento e ele sabe como não se tornar uma vítima, melhor atender o afogado e retirar ele daquela situação do meio aquoso com total segurança. Isso aí é muito bonito ver essa transformação. A gente sempre fala no curso que tem o antes e o depois. Que o antes ele vai para a praia para surfar. Depois, ele não vai só para surfar, ele fica o tempo todo, como o guarda-vida, fica o tempo todo escaneando e vendo alguém que pode estar em situação de perigo e tal, e muda completamente. Né? Então, diariamente, praticamente diariamente, a gente recebe alguma coisa nas mídias sociais. Hoje, professor, fizemos um salvamento hoje, evitamos uma morte. Então, assim, é extremamente gratificante. E tem um poder de multiplicação muito grande, né? O surfista participa de um curso, mas os amigos deles do surf que não participaram daquele momento ali, ele começa a passar informações e de forma indireta o projeto tem um alcance muito maior. É verdade. Isso aí é importante. É multiplicação mesmo, eu acho que é multiplicação, é fundamental. Aproveitar a sua presença também, para a gente conversar um pouquinho, que a gente está aí há mais de 150 dias de pandemia, né? Quase 150 dias. A gente queria ouvir um pouquinho você falando como é o salvamento aquático em tempos de Covid, em tempos de coronavírus, né? Como é que está sendo essa perspectiva? Você que está tendo contato com o Brasil inteiro, nós daqui do Grupamento de Salvamento Aquático, nós, assim como os outros, estão na linha de frente, então a gente teve uma preocupação de proteger o nosso militar, de criar maneiras de melhor trabalhar para poder também prevenir, uma vez que o acesso às praias está um pouco limitado, né? Foi flexibilizado pelo Estado recentemente, mas a gente tenta aumentar a informação e a prevenção. Então, como é que está o trabalho do guarda-vidas em tempos de Covid? Então, até agora, a gente já publicou aí, pelo menos nas nossas mídias, a gente já publicou pelo menos umas 25 matérias diferentes sobre o assunto. A gente já publicou 3 trabalhos internacionais sobre o assunto. Tá? E tem o que eu gosto mais é um que a gente fez 2 tabelas grandes, dizendo quando abrir, ou seja, quando eu devo abrir a área aquática, e isso inclui praia, piscina, parque aquático. Como abrir, ou seja, quais os cuidados que eu devo ter na hora de abrir as áreas aquáticas. O que é verdadeiro e o que é um pouco mito. Né? E isso é muito importante, porque como a gente estava falando, o Brasil é heterogêneo e a Covid está heterogênea no Brasil. Né? O Rio, por exemplo, está em descendência, quando outros estados do Sul ainda estão em ascendência. Então, são cuidados diferentes. Um lugar pode começar a abrir um pouco, o outro não. A gente tem que ter isso na cabeça. Né? Então, tá lá. Você pode procurar lá da Covid. Quando abrir, como abrir. E vamos falar só sobre o guarda-vidas, porque é muito assunto. Né? Então, assim, pensando como guarda-vida,
A primeira coisa a gente fez uma classificação de risco entre prevenção, resgate e primeiros socorros. Cada ação tem um risco quando você está falando de Covid. Tá? Então, a prevenção, o risco é baixíssimo. Então, mais uma razão para você investir em prevenção. Se você não tiver que fazer o resgate e os primeiros socorros, você está muito, como guarda-vida, você está muito menos exposto. Essa é a primeira realidade. Se desencadeou uma necessidade de resgate, a gente tem que ter em mente que não há, até o momento, nenhum material, nenhum equipamento que você possa usar para fazer o resgate que vai te proteger. Tá? Então, assim, existem algumas formas de dar mais proteção. A primeira forma é você usar o vento nas tuas costas, ou seja, o vento, você usa o vento como um dispersor de partículas. Né? Então, você não fica contra o vento, o afogado respirando aquele vapor todo que ele respira na tua cara. Você fica a favor do vento, não contra o vento. Isso é muito importante. Claro que no socorro as coisas são muito rápidas, às vezes não dá para você planejar. A água em si, ela tem um baixíssimo risco, praticamente nada. Tá? Então, assim, não é na água que você vai pegar. É da vítima que possa estar assintomática, que possa transmitir. E essa vítima não tem essa coisa de distanciamento seguro de 1,5 metro. É muito maior. Por que é muito maior? Porque ele tem água na boca, ele está respirando e ele está aerolizando, ele está vaporizando o ambiente. Exato. Então, a dispersão do vírus é muito maior. Tá? Então, assim, ao invés de entrar 2 para fazer o socorro, entra 1 só. Ao invés de você chegar muito, quer dizer, na vítima consciente, ao invés de você chegar muito perto, você tenta usar aquele tubo de resgate mais longo, aquele que você possa manter uma distância maior, né? E possa manter a tua segurança, o teu distanciamento maior. Essa é uma coisa. A segunda você colocou o clipe no afogado, você vai trazer ele também, de preferência, se possível, usando o vento a teu favor. O outro guarda-vidas que não foi nesse resgate, porque aí quando você está no resgate, tem que contaminar, contamine 1, não 2. O outro guarda-vidas que está aguardando na areia já recebeu a sinalização do guarda-vidas que está fazendo o resgate, e aí é interessante vocês procurarem no YouTube e na página da Sobrado. Tem todas as sinalizações, quando o guarda-vidas da água sinaliza para o da areia, dizendo qual a gravidade do afogado. Com a gravidade do afogado, ele está na areia, já coloca seu EPI, ele está seco, de preferência, e ele coloca o EPI. Entendeu? Então ele coloca uma máscara, um óculos, acabou, não precisa mais nada do que isso. Tá? E aí, quando ele tirar da água, esse que está com o EPI vai assumir esse primeiro socorro. Tá? Enquanto esse outro que acabou de fazer o resgate vai lá no posto se vestir para voltar para ajudar. Então, claro, né, Rodolfo, a gente está falando de uma situação ideal. E a gente sabe, quem trabalhou na praia, que a situação nunca é ideal. Sempre tem alguma coisa acontecendo que a gente tem que improvisar. Né? E a gente entende isso. Agora, protocolo é para isso. É para a gente saber o que é o ideal. O ideal é isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer quase tudo isso. Legal. Existe risco de contaminação? Existe. Claro que existe. Né? Agora, quanto mais avançado aquele local que está abrindo tiver na fase dele, se ele tiver na fase 3, 4, o risco é muito menor. Porque aí o R de transmissão não é mais 1, ele é menor do que 1. Então a possibilidade de você pegar alguém contaminado é muito menor. Então tudo isso conta. Se eu tenho que colocar guarda-vidas da praia e se eu posso colocar guarda-vidas que já pegaram Covid, conta. Então são pessoas que o risco deles se contaminar é baixíssimo. Provavelmente não há, mas a gente não sabe ainda, tem que confirmar. E em relação aos primeiros socorros, em relação ao boca a boca, então eu coloquei o afogado na areia e eu me coloquei numa posição que eu possa, se eu estou sozinho, eu posso observar se ele está respirando ou não. Se ele não está respirando, eu tenho que começar a fazer as compressões. Numa situação de risco
onde a gente está numa fase 2 ou 1, o risco é muito maior, né? Então, na fase 2 ou 1, eu não devo fazer o boca a boca, mas a partir da fase 3, eu já posso começar a pensar em fazer o boca a boca. Se eu tenho uma ambulância chegando, uma PH, melhor ainda, porque esse camarada que vai chegar com a PH, ele vai chegar equipado com uma bolsa autoinflável, né, com máscara, com todo o EPI dele. Fica mais fácil. Ele vai ter que ter um filtro EPA ali para não dispersar para o ambiente o vírus, quer dizer, todo um aparato. Claro que isso tudo que eu estou falando é uma condição ideal, né? E a gente pode descobrir daqui a 2 ou 3 semanas que algumas coisas não são exatamente assim. É muito dinâmico, né, Silma? A gente descobre todos os dias novas verdades. É engraçado até porque, às vezes, você tem 2 trabalhos publicados no mesmo dia que falam coisas contrárias, né? Então, assim, a ciência, ela se contradiz mesmo, e até chegar a um senso comum, às vezes demora. Perfeito. E falando em protocolo, Spilman, chegaram, na verdade, várias perguntas acerca das atualizações do PHTLS com relação a afogamento. Teve alguma alteração com relação aos graus de afogamento ou como proceder diante dos diversos graus de afogamento? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Posso. Não houve alteração nenhuma. Tá? Continua exatamente a mesma coisa. A gente faz o ABC, né? Checar a resposta, não teve resposta, ter certeza que acionou o 193, abrir vias aéreas, ver, ouvir, sentir, não tem respiração, ou está na dúvida se tem ou não tem, faz 5 ventilações iniciais, não teve resposta da vítima, começa 30 compressões, e aí mantém 32, 32, 32, 5 ciclos ou 2 minutos, e aí reavalia se houve um retorno da respiração ou não. Se não houve, continua fazendo a ventilação e a compressão. Até quando? Né? Até a ambulância do avançado chegar e assumir o caso, até você ficar exausto porque você está sozinho, e nesse ponto, se tiver alguém, você pode colocar alguém com você te ajudando, ou se você tiver recuperado a vítima, ou seja, você foi feliz, ressuscitou. Tá? Depois que você decidiu que tem que começar, né? Porque nem sempre você tem que começar, 4 situações você não começa com um paciente em parada cardiorrespiratória, você não começa a ressuscitação. Se tiver mais de 1 hora de submersão, rigidez cadavérica, livores ou decomposição corporal. Tá? Se não tiver uma dessas 4, você vai começar a ressuscitação e só vai parar com aquelas 3. Tá? Perfeito. Uma outra curiosidade que chegou aqui também na caixa de diálogo da gente diante da sua experiência, das suas análises, dos gráficos que você já analisou, qual foi o tempo máximo de submersão ou de parada cardiorrespiratória que, através da RCP, a gente conseguiu trazer ele de volta à vida? Pessoalmente, 22 minutos. Não, pessoalmente, eu consegui uma menina que tinha 44 minutos embaixo d'água e a gente ressuscitou com sucesso. Essa menina ficou com sequelas graves. Mas eu tenho o caso mais brilhante que eu me lembro, 22, está publicado, 22 minutos embaixo d'água, uma pessoa que estava alcoolizada, ela ficou 22 minutos embaixo d'água, a gente ressuscitou e ela ficou sem sequela. Então, assim, o afogamento ele tem essa característica, né? A água diminui a temperatura do corpo, e isso protege. Existe um reflexo de mergulho. Existem algumas coisas que não dá tempo da gente falar aqui, mas que estão em jogo e protegem um pouco mais o cérebro da vítima. Né? Então, por isso que a gente ouve casos assim. Porra, a pessoa ficou 60 minutos embaixo d'água e sobreviveu sem sequela. Outra criança ficou 20 minutos presa no ralo e sobreviveu sem sequela. Porque o afogamento é um pouco diferente de outras situações de parada cardiorrespiratória. Perfeito. É importante falar sobre isso, porque muita gente tem essa curiosidade com relação à sequela, né? O que é que pode ter no organismo da gente.
E uma outra pergunta que chegou aqui, que sempre tem essa curiosidade, né, por onde a gente passa, nós guarda-vidas, você guarda-vidas e médico recebe muito essa pergunta. Afogamento em água salgada, afogamento em água doce. Qual a diferença? Qual é o impacto no organismo disso aí? E se a recuperação é a mesma? Como é que funciona se é que existe essa diferença? Não existe diferença. A água doce e a água salgada são diferentes, claro, né? Uma é sal a 3%, a outra não tem sal nenhum. Mas no prognóstico, no tratamento, na abordagem, é exatamente o mesmo. Então, sobrevive da mesma forma, eu trato da mesma forma e fisiopatologicamente acontece a mesma coisa. A única coisa que é importante eu saber se foi água doce ou água salgada é, epidemiologicamente, eu entender que eu vou voltar à minha campanha. Se está acontecendo muito afogamento em piscina, eu tenho que voltar à minha campanha naquele local para as piscinas. Se é mais em praia, eu tenho que voltar porque a gente não tem como abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender muito qual é o problema local, porque uma cidade que tem um rio perto, ele se afoga mais no rio, então eu tenho que abordar isso. Uma outra que tem muita, por exemplo, Brasília tem rio, mas tem muito afogamento em piscina. Então, a principal abordagem tem que ser piscina mais segura, aqui na escola, quer dizer, isso muda a minha abordagem nos programas de prevenção. Perfeito, mestre, perfeito. A gente está acabando aqui o tempo, eu só queria deixar um forte abraço da nossa corporação, do nosso grupamento, agradecer o espaço, agradecer o seu voluntariado de vir aqui falar conosco, o senhor que para a gente é uma grande referência em salvamento aquático. Já estive com o senhor aqui no mar da Praia do Francês, dropando algumas ondas aqui junto com os outros guarda-vidas, e é sempre muito bom e enriquecedor esse momento com o senhor. Queria deixar as portas abertas aqui de Alagoas, quando essa pandemia passasse, a corporação tem um grande prazer de receber o senhor para que a gente possa projetar e possa executar tantas outras coisas boas para que a gente diminua esse gráfico aí de afogamento. Queria passar a bola para o senhor deixar a sua mensagem final sobre afogamento, o que o senhor quisesse falar para a gente, com certeza vai ser engrandecedor, por favor. Rodolfo, eu que tenho que agradecer, cara. Nós somos uma grande família, né? Dentro da Sobrasa, você faz parte dessa família há muitos anos. Você sabe que a gente aglutina muito, a gente quer trabalhar muito em equipe, porque o trabalho de equipe faz toda a diferença, né? Uma pessoa sozinha não faz nada, ou muito pouco. Mas, assim, esse time de pessoas que a gente forma dentro da Sobrasa é espetacular, é sensacional, sabe? Eu vejo assim um orgulho muito grande de todos eles, cada um dá um pouquinho e a gente tem muito, muito, muito mesmo. E isso é fantástico, né? Eu acho que todas as ações que a gente faz no Brasil e no mundo deveriam entender isso. Por isso é que às vezes eu fico muito sentido com algumas pessoas, e são poucas, graças a Deus, são poucas pessoas que estão pensando no que a Sobrasa pode dar para ele. Né? Quando a gente tem que pensar o que a gente pode dar para a Sobrasa, ou melhor, né? O que o afogamento pode dar para ele. Eu tenho que pensar o que eu posso contribuir para reduzir o afogamento. Então, eu acho que é uma questão muito de eu fazer pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Né? Então, assim, é basicamente isso. Quando eu penso isso, eu penso que eu sou mais um dentro de um todo, e não o todo, e não o personagem. Então, assim, acho que é muito legal esse tipo de pensamento, e a Sobrasa tem funcionado, a Sobrasa está com 25 anos, né? Então, assim, eu acho assim, quando eu penso nisso, eu acho assim que me parece até um milagre mesmo, porque você conseguir manter as pessoas 25 anos unidas e cada vez crescendo mais pessoas, profissionais de saúde respeitadíssimos, profissionais de educação física, professores universitários, universidades, instituições diversas, né? CBDA, Cruz Vermelha, Gustavo Borges, tantas instituições que acreditam, NAUI, que acreditam no nosso trabalho, estão em parceria com a gente.
para a gente a demonstração de que a gente está no caminho certo, né? Que juntos nós somos muito mais fortes e podemos fazer muito mais pela redução dos afogamentos. E agradecer a vocês todos que estão assistindo a gente. Entre na página da Sobrasa, lá tem tudo praticamente gratuito. Você baixa vídeo, você baixa gibi, você baixa programinha de prevenção, você tem os programas todos de prevenção, as notícias, boletim. Cara, você vai passar aí alguns dias para entender a página toda, porque agora entra pelo computador. Porque, infelizmente, uma das falhas da gente, a gente não conseguiu uma plataforma ainda que seja boa pela quantidade de informação, que ela funcione muito bem pelo celular. Joia. Spillman, obrigado mais uma vez, em nome do Grupamento de Salvamento Aquático, em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. A gente só tem a agradecer, foi extremamente engrandecedor o bate-papo, e eu queria agradecer todo mundo que acompanhou essa live e convidar vocês, Spillman, para quinta-feira, às 8 horas, a gente prestigiar mais uma live dessa sessão de live sobre o mundo do salvamento aquático, onde a gente vai conversar com o Sargento Tarsis, ele que é especialista em resgate em áreas inundadas. Aqui no nosso estado a gente passa por muitas enchentes e é importante a gente ter esse conhecimento e levar esse conhecimento para outras pessoas também. Então fica aí o convite para você, para todo mundo que participou. É isso aí, são 5 medidas para a gente prevenir o afogamento sempre. Bota a mãozinha aí para a gente tirar um retrato antes de acabar. Vamos sim, é isso aí. Tamo junto. Obrigadão. Forte abraço, tudo de bom. Vocês também. Tá, joia? A live vai ficar salva no nosso IGTV, então para quem quiser é só assistir lá depois, tá joia? Muito obrigado pela participação de todos. Quinta-feira, 8 horas, falar sobre